Terceira semana de abril, então vamos conversar um pouquinho da reposição, né? Nós falamos nas últimas 2 semanas a questão, principalmente a questão do reposição de bezerro, da reposição de boi magro, vimos alertando já há algum tempo que esses preços estavam interessantes, né? E nós começamos a olhar no nosso relatório deste mês, nós mostramos algumas coisas bem interessantes, né? De acordo com essa alta do preço em São Paulo e a não reação das outras praças ainda, nós passamos a ter um cenário bem interessante e divergente entre as praças de São Paulo. São Paulo passa a ser uma praça interessante de se confinar, porque o milho caiu, o boi subiu e as relações de troca estão interessantes, tanto para o milho quanto para o boi, ficaram interessantes e isso favoreceu aí, ampliou a margem bruta ou a eficiência comercial com que você compra os seus insumos e faz a sua receita com o boi. Isso se ampliou, sobrando mais margem para você pagar os seus custos fixos. Quando a gente olha as outras praças no Brasil, há uma divergência nesses números, e aí depende da praça como é que ela reagiu, né? Se houve uma maior amplitude de São Paulo, como é que foram essas reações e como é que está reagindo o milho e a soja nessas praças, né? Mesmo a reposição também é muito interessante. Um exemplo aqui da região de Goiás, né? Nós podemos ver aqui no nosso gráfico que Goiás, a margem, a eficiência comercial, que é receita menos custo variável dividido pela sua receita, a conhecida margem bruta, ela encolheu ao redor de 5%, 6%, o que é uma margem bruta baixa, dado o histórico que ocorre nessa região. E isso baixa o resultado dessas praças, principalmente para pagar os seus custos fixos. Aí quando a gente abre isso de uma forma inteligente, olha o custo da ração, né, em relação a esse preço da arroba, ou seja, quanto a ração tem em proporção a esse preço da arroba, a gente começa a ver alguns números mais interessantes. Que isso também caiu em Goiás, né? Ou seja, houve uma redução aí nessa eficiência. A ração em Goiás está custando aí 22% mais ou menos da receita que se obtém com o boi gordo, e isso no seu histórico fica próximo a 23,5%, 24%, ou seja, o custo da ração até que está com uma proporção melhor em relação à receita do boi gordo que você tinha no passado. Já o custo da reposição ficou complicado. O custo da reposição, a gente pode ver nesse outro gráfico, que o preço do boi subiu em relação ao ano passado. E como o preço do boi magro, né, o preço do garro 12 arroba, subiu em relação ao ano passado, enquanto o preço do boi gordo não subiu. Então, como a gente está vendo as barras aqui, você vê que o preço está mais caro, né, e essa relação, onde costuma gerar ao redor de 68%, 67% da receita com boi gordo, isso está próximo a 72% da receita que você vai obter com o boi gordo vendendo nos mercados futuros de outubro, né? Então, isso bota uma pressão nessas praças de o que eu faço, né? Será que eu compro esse boi magro e arrisco, e porque esse boi vai subir, ou eu não faço meu confinamento? Então, existe uma pressão psicológica aí muito difícil de ser tomada. Quando a gente olha o pecuário de decisão, a gente começa, dentro dos nossos relatórios, a gente mostra para vocês o que a gente está esperando, inclusive a desenho de projeção de preços para frente, dado esse cenário de carne suína. Então, vem com a gente e você vai poder acompanhar estes cenários dentro do nosso pecuário de decisão.